O primeiro transtorno que eu vou falar é a tal da ansiedade, né? Que é chamada de transtorno de ansiedade generalizada. Bom, antes de falar desse transtorno, é importante falar que existe ansiedade normal. Muito se fala hoje aí, nos canais de comunicação sobre a ansiedade, que existe a ansiedade normal. Existe a ansiedade patológica, que seria o transtorno, e existe a ansiedade normal. Por que eu estou falando isso? Porque medo, insegurança, a gente sempre vive isso. Medo de acontecer alguma coisa, a gente sempre está na expectativa de alguma coisa. Então, assim, ansiedade, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos, porque faz parte da vida. Né? Estar com expectativa sobre algo. Mas existe um sofrimento mais grave, mais intenso em relação à ansiedade, e por isso vai haver o transtorno de ansiedade generalizado. Então, assim, a ansiedade normal, todos nós sentimos, porque a angústia faz parte da vida. Essa história também de vamos ser felizes, só felicidade, energias positivas, sentimentos positivos, a gente tem que parar com essa dicotomia de bom, mal, com esse pensamento duplo, isso é bom, isso é mal. Porque a gente tem sentimentos, a gente tem emoções. E as emoções, elas servem para nos dizer algo de nós mesmos. É por isso que eu falo tanto em entender, conhecer nossas próprias emoções. Nós vivemos a angústia. A angústia faz parte da nossa vida. A gente tem que aprender a lidar com a angústia. Aprender a lidar com medo. Criar mecanismos de enfrentamento. Né? Fortalecer, eu falo do fortalecer nosso self, fortalecer quem nós somos. Fortalecer nosso modo de ser na vida. Criar novos mecanismos, se reinventar diante das situações. Mas nem sempre isso é possível, e tudo bem. E aí a gente vai trabalhar com isso. Então a angústia faz parte da vida. Frustração faz parte da vida. Eu falo, é impossível ser completo. Essa falta vai existir, a gente tem que saber lidar com a falta. Né? Eu também falo que todo tempo a gente está escolhendo, todo tempo a escolha, a decisão faz parte da nossa vida, isso traz uma certa angústia. Então, em todo tempo, a gente passa por processo de decisões. Em todo tempo, a gente passa por essa angústia, passa por essa frustração. Faz parte da vida. Mas aí, existe essa ansiedade normal, que eu já falei, e existe o transtorno de ansiedade. E o que seria, então, o transtorno em si de ansiedade? Vamos falar dos transtornos. A gente tem preocupação normal, beleza? A gente tem uma preocupação das coisas, o que vai acontecer, estágio novo, quando a gente é novo no estágio, quando a gente é novo no emprego, uma situação, uma saída, um jantar romântico, a gente fica naquela expectativa, beleza. Mas o que então seria ansiedade? Uma preocupação intensa, uma preocupação persistente, são pensamentos recorrentes, pensamentos persistentes, que estão ali, você não para de pensar naquilo. E são pensamentos relacionados a coisas do cotidiano. As coisas simples, normais do cotidiano, você começa a ter uma preocupação exacerbada, exagerada. Você começa a se preocupar, tipo assim, vamos tentar algo prático aqui. Vou pegar ônibus. Aí você fala, caramba, vou pegar ônibus, o que será que vai acontecer? Caramba, e se acontecer aquilo? E se eu esquecer o dinheiro em casa? E se eu passar uma vergonha? E se eu cair? E se tem um assalto? E se o ônibus quebrar, chegar atrasado no meu compromisso? Você começa a ter um montão de pensamento recorrente. Quando eu falo pensamento recorrente, é um pensamento repetitivo. Aquilo fica na sua cabeça. Fica persistindo. Você não consegue ter controle desses pensamentos. E aí, sim, você pode ter que se atentar aos sinais e sintomas e pode estar apresentando um transtorno de ansiedade generalizada. E essa ansiedade, ela pode ser muito assustadora. E como ela acontece com frequência, ela pode interferir tanto nos relacionamentos quanto nas atividades diárias. Então, assim, como assim vai influenciar nos relacionamentos? Você não consegue mais se relacionar porque a ansiedade te atrapalha, te paralisa. Você começa a pensar um montão de coisas, pensamentos que na verdade não é real, são coisas, são crenças suas, né, que vão te limitar a fazer alguma coisa, te limitar a viver outras coisas. Lembrando que, como eu falei, para você ser diagnosticado, você precisa
ter um psicodiagnóstico e ser acompanhado por pelo menos 6 meses, ou ter um diagnóstico médico e ser acompanhado por um médico psiquiatra por pelo menos 6 meses. Não adianta você ter um episódio específico, porque a ansiedade todo mundo passa. Agora, quanto é recorrente esses pensamentos, esses medos, esses pensamentos incontroláveis, essa preocupação excessiva. Eu queria falar antes disso sobre o ataque de pânico. Né? Eu não sei se quem já conheceu pessoas que viveram uma crise de pânico. Né? É um subtipo de ansiedade. E assim, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita empatia por quem passa por essa situação. É um momento muito delicado. O que seria o ataque de pânico? Quando você está em pânico, você tem um sintoma muito forte físico. É como se você estivesse tendo um ataque cardíaco, seu coração começa a acelerar. E o ataque de pânico, ele acontece por 5 e 10 minutos. Beleza? Então, assim, é um comportamento agudo da ansiedade. É uma crise específica, num momento específico. E aí o sofrimento dessa pessoa, às vezes você pode parar e pensar, 5, 10 minutos, coisa rápida. Vai passar, mas 5 e 10 minutos para quem está vivendo um ataque de pânico é muito tempo. Parece que são horas. E o ataque de pânico o que seria o ataque de pânico, né? Crise de pânico. A pessoa tem medo de ter ansiedade. A pessoa, ela sabe que tem ansiedade, ela teme por ter ansiedade. Então é um medo sobre alguma coisa. Então, com o isolamento social, com a situação de saúde hoje que a gente vive, muitas pessoas tiveram essa crise, muitas pessoas estão se encontrando nessa situação de ataque de pânico, de crise mesmo. E aí, que é um grau de ansiedade extremo, né? São picos, assim. E aí a gente tem que entender que essa pessoa está em sofrimento grave, né? Um sofrimento intenso, e a gente precisa ser empático. Saber, por isso que o acompanhamento psicológico é tão importante. Quando você faz um acompanhamento, além de você ter um suporte ali junto com você, você vai começar a identificar os sinais e sintomas em você. Voltando para o transtorno de ansiedade, quase 10% da população brasileira tem transtorno de ansiedade. Lembrando que precisa de um diagnóstico médico, de um psiquiatra, ou psicodiagnóstico, de um psicólogo, beleza? Acompanhamento de 6 meses. Não vai chegar na internet e procurar e achar, caramba, eu tô com isso, tô com aquilo, tô com aquilo, tô com aquilo. Não, precisa de um acompanhamento a longo prazo. Porque saúde, olha, vou falar aqui um negócio com vocês. Saúde física, saúde emocional é muito importante. Quer ver um exemplo? Você vai operar o olho. Vamos lá. Você vai fazer uma cirurgia no olho. Você vai fazer cirurgia em você mesmo? Você vai se auto-operar? Pegar lá o negócio, vou fazer cirurgia no meu olho. Eu sou míope, uso óculos, vou fazer cirurgia no meu olho. Não vai. Você não vai fazer isso. Você vai procurar um profissional competente que vai fazer isso por você. Eu não entendo por que na saúde física e emocional, quando é um diagnóstico, principalmente emocional, a gente procura no Google e acha que está com vários sintomas, às vezes não dá, tá? E aí a gente se automedica e toma medicação totalmente errada e tem vários efeitos colaterais. E aí, vários efeitos colaterais que as pessoas não têm noção quais são os efeitos colaterais, como perda de memória, alteração da cognição, alteração na atenção, alteração na memória. E aí a pessoa toma aquilo porque ouviu falar, porque um amigo teve, porque... Gente, você é você, o outro é o outro. É muito importante isso. E outra, medicação funciona talvez para um, mas a seu corpo, a sua fisiologia não vai funcionar para você. Vai ter que talvez ser uma dose menor, talvez ser uma dose maior. Então, assim, cuidado com a automedicação e o autodiagnóstico. Ok? Isso é muito importante falar. E outra, se você ouvir alguém também, algum conhecido seu, pai, mãe, que não tem essa informação, conversa com ele, orienta. Não deixe as pessoas passarem por situações desnecessárias, que vai ter um prejuízo cognitivo, emocional, afetivo maior, né? Um prejuízo na mente,
na atenção, na memória. Quando eu falo cognição, é isso, são essas questões funcionais da gente. O que seria? Atenção, memória, linguagem, verbalização, noção de espaço, né? Então, assim, isso é muito importante a gente ter isso em mente. A pessoa que passa por transtorno de ansiedade tem, né? Lembrando que tem que ser feito um diagnóstico aí por pelo menos 6 meses. Ela tem dificuldade de dormir, dificuldade de se concentrar. Como eu falei, vai ter algumas alterações aí físicas, ela vai ter tensão muscular, pode apresentar casos de diarreia e dores no estômago, aquela sensação, sabe, às vezes a pessoa só tem espaço, às vezes, mas só que a gente às vezes tem esses sinais e sintomas, mas assim, a pessoa ansiosa é direto, de forma repetitiva, beleza? Aí ela vai ter muito suor, porque a gente já fica às vezes com suor na mão quando a gente está nervoso, mas a pessoa com ansiedade vai ter mais, vai ter tremor, vai ficar tremendo mesmo. Sensação, sabe, de tremor, batimento cardíaco acelerado. E pode até ter algumas reações neurológicas, como dormência, formigamento, em diferentes partes do corpo. Mas lembrando que tem que ser acompanhado, tá? Pelo menos 6 meses para se verificar os sintomas. E quais seriam os sintomas emocionais da pessoa ansiosa? Ela fica muito irritada, até com um cansaço, a gente chama de fadiga, um cansaço. Porque ela está lutando, né? Gente, é um sofrimento. E precisa ser levado a sério. A ansiedade não é frescura, tá? É um sofrimento emocional que a pessoa passa. A gente tem que ser empático, né? Tem que ter empatia e se colocar no lugar do outro. Então, a gente trata com acompanhamento psicológico, né, o transtorno de ansiedade generalizada. E se houver uma medicação para controlar sintoma comportamental, relembrando, eu fiz um vídeo já explicando sobre a diferença do psicólogo e do psiquiatra, lembrando. Só para lembrar, o psiquiatra ele vai agir com medicamento, tá? No sintoma do comportamento, em cima do sintoma que interfere no comportamento da pessoa. Então, se a pessoa talvez ela está apresentando ansiedade, está tendo um quadro, um humor deprimido, recorrente, que pode parecer uma depressão, ou pode ser depressão, o médico pode receitar um antidepressivo. Mas, gente, isso é para cada um e o médico vai falar qual remédio tem que tomar. Tá? Não vai achando... Não, é orientação médica, porque existem efeitos colaterais. Então, o médico vai ver a dose certa para você, tá? E vai acompanhar com os exames laboratoriais, e se necessário for exames até neurológicos, né, para ver a questão dos hormônios, a questão dos neurotransmissores. Então, é complexo. Corpo humano, emoções, né, sentimentos, sensações, emoções, é complexo. A gente não pode negligenciar. Se você gostar desse vídeo, curte, comenta, compartilha para quem precisa, ok? Muitas pessoas precisando dessa informação de qualidade. Então vamos fazer o bem, vamos espalhar a informação, vamos ajudar o nosso próximo, tá bom? Fica aqui meu recado para vocês, beijo e até uma próxima.